Saudações marinheira, aqui quem fala contigo, campanha, é Moisés, marinheiro de Convés. Seja bem-vindo a esse canal, tá? Vocês aí estão me acompanhando em vários canais, estão participando, né? Se inscrevendo aí. Muito obrigado a todos aí. Vou deixar também para vocês essas perguntas. O que vocês estão achando da Marinha Mercante? Está melhorando? Não está? Melhorando, como eu falo assim, em matéria de emprego, oportunidade, empresas no Brasil, né? O que vocês me dizem sobre a Marinha Mercante? Ok? Aí vocês se inscrevem embaixo aí, deixem seus comentários. Aqueles que não deixam e assistem só o áudio e não falam nada, não deixam seu comentário, é sinal que tá bom, né? É como se a Marinha Mercante estivesse muito bem, né? Tivesse emprego para todo mundo, está tudo fluindo muito bem. E eles não precisam nem dizer nada, eles nem falam nada, que está tudo excelente. Agora aqueles que deixam seu comentário, eles têm os seus pontos de vista, né? Já diz logo a verdade, que no ponto de vista dele não está bem e diz o porquê. Agora aqueles que não falam, está se concordando, está se conformando com a realidade do país e da Marinha Mercante, as empresas e o governo. Eu, no meu ponto de vista, está faltando muita coisa. Mas vamos ver a opinião de vocês. A termologia são matérias de prova que você trabalha no dia a dia, né? Tem conhecimentos na área sua de trabalho da Marinha Mercante. Por isso que eu falo, o que vocês estão achando da Marinha Mercante? É muita exigência, né? Muita responsabilidade. Seu salário é compatível pelo que você faz a bordo, deixando sua família lá atrás e começar a trabalhar aí 2 meses fora, 4 meses, se vale a pena mesmo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Anestésia é a parte da cessão ou da consciência corporal. A anestésia é a parte da cessão ou da consciência corporal. Asfixia. Asfixia é a condição originada quando o sangue é privado de um adequado suprimento de oxigênio, tendo como consciência perda de consciência. Tendo como consciência a perda de consciência, asfixia. Asfixiante é um gás ou vapor que não tem propriedade tóxica, porém, quando está presente em concentração suficiente, elimina o oxigênio e leva à asfixia. Asfixiante é um gás ou vapor que não tem propriedade tóxica. Porém, quando está presente em concentração suficiente, elimina o oxigênio e leva à asfixia. Atmosfera deficiente de oxigênio é uma atmosfera que contém menor do que 21% de oxigênio. Atmosfera deficiente de oxigênio é uma atmosfera que contém menos do que 21% de oxigênio. Aterramentos elétricos é a ligação com parte de um metal condutor de eletricidade para segurar continuidade elétrica. Aterramento elétrico é a ligação com parte de um metal condutor de eletricidade para segurar continuidade elétrica. Autorreação é a tendência que um produto químico tem de autorreagir, resultando em polimerização ou decomposição. Autorreação é a tendência que um produto químico tem de autorreagir, resultando em polimerização ou decomposição. Barreira primária é uma estrutura interna
projetada para conter a carga quando o sistema de armazenamento da carga estiver uma barreira secundária. Barreira primária é uma estrutura interna projetada para conter a carga quando o sistema de armazenamento de carga estiver uma barreira secundária. Barreira secundária é o elemento externo de um sistema de armazenamento da carga que resiste ao líquido e é projetada para proporcionar contenção temporária de um vazamento de líquido através da barreira primária, prevenindo-se assim o baixamento da temperatura da estrutura do navio a um nível inseguro. Barreira secundária é um elemento externo de um sistema de armazenamento de carga que resiste ao líquido e é projetada para proporcionar contenção temporária de um vazamento de líquido através da barreira primária, prevenindo-se assim o baixamento da temperatura da estrutura do navio a um nível inseguro. Breve blowing, explosinho, breve significa explosão do vapor expandindo de um líquido em ebulição, associado-se à ruptura de um vaso de pressão que contém gás liquefeito e está submetido a um incêndio. Breve significa explosão do vapor expandindo de um líquido em ebulição e associado à ruptura de um vaso de pressão que contém gás liquefeito e está submetido a um incêndio. Boife é um vapor produzido acima da superfície da carga líquida devido à vaporização, causada por ingresso de calor, ou então um vapor produzido acima da superfície de um líquido em ebulição. Boil é um vapor produzido acima da superfície da carga líquida devido à evaporação causada por ingresso de calor, ou então um vapor produzido acima da superfície de um líquido em ebulição. Bomba de profundidade é um tipo de bomba de carga centrífuga comumente encontrada a bordo de um navio caseiro. A força motriz, em geral, o motor elétrico, montada no topo do tanque de carga, aciona através de um eixo de transmissão ao longo a bomba que está localizada no fundo do tanque. A tubulação de descarga envolve o eixo de acionamento e os mancais do eixo são resfriados com a própria carga líquida que está sendo bombeada. Bomba de profundidade é um tipo de bomba de carga centrífuga, comumente encontrada a bordo de um navio gaseiro. A força motriz, em geral, é um motor elétrico e montada no topo do tanque de carga. Aciona através de um eixo de transmissão logo a bomba que está localizada no fundo do tanque. A tubulação de descarga envolve seu eixo de acionamento e os mangás
e do eixo são resfriados com a própria carga líquida que está sendo bombeada. Bomba de recalque. Bomba de recalque, que é a bomba Boster, é uma bomba usada para aumentar a pressão de descarga de uma outra bomba, a bomba de descarga principal. A bomba de recalque é uma bomba usada para aumentar a pressão de descarga de uma outra bomba, a bomba de carga principal. Bomba submersível é um tipo de bomba de carga centrífuga, comumente instalada em navios gazeiros e terminais no fundo de um tanque de carga, ou seja, com um motor acionado, impelindo o mangás totalmente submerso quando o tanque contém a carga líquida a granel. A bomba submersível é um tipo de bomba de carga centrífuga, comumente instalada em navios gazeiros e terminais, no fundo de um tanque de carga, ou seja, com o motor acionado impelindo os mangás totalmente submersos quando o tanque contém carga líquida a granel. Calor específico é a reação entre a capacidade térmica de uma substância é aquela da água para um gás. O calor específico, pressão constante, é maior do que em volume constante. Calor específico é a reação entre a capacidade térmica de uma substância, aquela da água, para um gás ou calor específico. Pressão constante é maior do que o volume constante. Calor latente de função. Calor latente de função é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância de sólido para o líquido, sem variação de temperatura. Calor latente de função é uma quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância de sólido para líquido, sem variar a temperatura. Calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância de líquido para vapor sem variar a temperatura. Calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma substância de líquido para o vapor sem variação de temperatura. Isso é a termologia que existe no navio, nas cargas, que pode acontecer e às vezes, muitas das vezes a gente trabalha a bordo, dependendo do estilo do navio que você vai trabalhar. E existe mais, estou dando continuidade. Cavitação é um processo que ocorre dentro do impelidor de uma bomba centrífuga, quando a pressão na entrada do impelidor cai abaixo da pressão de vapor do líquido que estiver sendo bombeado. As bolhas de vapor que são formadas entre o colapso com a força de impulso considerável na região de pressões maiores do impelidor. Além do ruído característico, pode haver a variação no impelidor. Cavitação. Centelha incendiária. É uma centelha com temperatura, energia suficiente para produzir a ignição de um gás inflamável. Certificado de conformidade. FINIT. Certificado de conformidade. É um certificado emitido pela administração de um país, confirmando que a estrutura, equipamentos
acessórios, arranjo e materiais usados na construção de um navio de gás cumpre com os códigos de um gás da IMO. Este certificado pode ser emitida em nome da administração por sociedade classificadora aprovada. Certificados de desclassificação. Um tanque, compartimento ou recipiente é considerado como estado de desclassificação se após ter sido testado com instrumento aprovado. Fica aprovado que, na ocasião do teste, eles estavam livres de gases tóxicos, inflamável ou inerte para uma determinada finalidade e para a qual foi emitido um certificado. Certificado de desclassificação. Um tanque, compartimento ou recipiente é considerado como estado desclassificado se, após ter sido testado com instrumento aprovado, fica comprovado inflamável, fica comprovado inflamável ou inerte para uma determinada finalidade e para a qual foi emitido o certificado. Ciclo de reliquefação tipo cascata. Ciclo de reliquefação tipo cascata. É um processo por meio do qual o boi do tanque de carga é condensado e trocado de calor, no qual o líquido circulante é um gás refrigerante, tal como from de 22 graus. Gás refrigerado passa através de um condensador convencional que refria com água do mar. Ciclo de reliquefação tipo cascata. É um processo por meio do qual o boiling do estanque de carga é condensado em troca de calor, no qual o líquido circulante é um gás refrigerado, tal como freon de 22. O gás refrigerado passa através de um condensador convencional que refrigera com água do mar. Conferdame é um espaço que isola duas anteparas ou convés de aço que são adjacentes. Este espaço pode ser um espaço vazio ou um tanque de lastro. Conferdame. Combustão espontânea é a inflamação de um metal que foi realizado por a reação química exotérmica, produzindo calor dentro do próprio material, sem exposição a uma fonte externa de ignição. Combustão espontânea é a inflamação de um metal que foi realizado por reação química exotérmica, produzindo calor dentro do próprio material, sem exposição a uma fonte externa de ignição. Condicionamento da carga significa a manutenção da quantidade de carga sem perda indevida, o controle da pressão do tanque de carga dentro do líquido de projeto e da temperatura de carga que seja desejada. Condicionamento de carga significa a manutenção da quantidade de carga sem perda indevida, né? A manutenção da quantidade de carga sem perda indevida, o controle da pressão dos tanques de carga dentro do limite de projeto e da temperatura de carga que seja desejada. Criogenia é um estado do comportamento dos materiais e temperatura muito baixa. Criogenia é o estado do comportamento dos materiais e temperaturas muito baixas.
densidade do vapor é a massa por unidade de volume de um gás ou vapor sob condições específicas da temperatura e pressão. E pressão. Densidade relativa de vapor é a massa de um vapor comparada à massa de um volume igual ao de um ar, ambos em condições padrões de temperatura e pressão. Desgasificação é a reação de vapor ou gás mais... Bem claro, desgasificação é a reação de vapor ou gás que é tóxico, inflamável ou inerte de um tanque, compartimento ou recipiente e que realiza através da introdução de ar fresco. Desgasificação, é muito feita essas manobras. É a remoção de vapor, gás que é tóxico, inflamável ou inerte de um tanque, compartimento ou recipiente e que é realizada através de instruções de vapor. Introduções de vapor. Campanha, se vocês gostaram dessa lembrança de matéria, né, de prova e trabalho, que eu sei que isso acontece muito no navio, muitos que eu já falei aqui acontecem no navio. Isso é uma matéria chamada de termologia. Vocês gostaram aí de eu ter falado para vocês, desculpe alguma coisa na leitura, porque eu uso óculos, já fiz cirurgia de catarata, mas o meu objetivo aqui é lembrança de prova e matéria do nosso trabalho do dia a dia. Se inscreva no canal que em breve estarei com outros vídeos concernente o que nós trabalhamos no nosso dia a dia, que nos leva até a nossa aposentadoria, ok? Saudações marinheiras para vocês, Moisés Ribeiro, um abraço a todos.